O conflito entre Israel e a Palestina é um assunto complexo e de longa data que envolve disputas territoriais, políticas e culturais. No entanto, posso fornecer uma visão geral do conflito até essa data. O conflito entre Israel e a Palestina remonta às primeiras décadas do século XX e está enraizado em reivindicações territoriais sobre a terra historicamente conhecida como Palestina. Criação de Israel. Em 1947, a ONU aprovou o Plano de Partição da Palestina, que previa a criação de dois estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Em 1948, Israel declarou sua independência, desencadeando uma guerra entre os estados árabes vizinhos e Israel. A guerra de 1948 a 1949 resultou em uma divisão da Palestina, com Israel controlando a maioria do território. Os territórios de Gaza e a Cisjordânia foram controlados pelo Egito e a Jordânia, respectivamente. A situação se manteve em um estado de conflito intermitente por décadas. Em 1967, Israel travou a Guerra dos Seis Dias, na qual conquistou a Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental e as colinas de Golã. Isso intensificou as tensões e criou uma ocupação israelense nos territórios palestinos. Houve inúmeras tentativas de alcançar um acordo de paz entre Israel e os palestinos ao longo dos anos, com destaque para os acordos de Oslo em 1993, que estabeleceram a autoridade palestina em um processo de paz. No entanto, esses esforços não conseguiram resolver as questões fundamentais, incluindo fronteiras, refugiados, status de Jerusalém e segurança. O conflito tem sido marcado por confrontos armados, episódios de violência, ataques terroristas e a construção de assentamentos israelenses em territórios palestinos, que são vistos como ilegais pela comunidade internacional. Havia conflitos intermitentes, incluindo confrontos em Gaza e protestos na Cisjordânia. Além disso, a questão da expansão de assentamentos israelenses e o status de Jerusalém ainda eram questões pendentes. É importante lembrar que a situação no Oriente Médio pode evoluir rapidamente. Os conflitos entre Israel e Palestina não têm impactos diretos no povo africano, uma vez que o conflito está geograficamente localizado no Oriente Médio. No entanto, a questão do conflito israelense-palestino tem implicações mais amplas em termos geopolíticos, que podem ter repercussões em diferentes partes do mundo, incluindo a África. Algumas dessas implicações incluem: o conflito israelense-palestino muitas vezes mobiliza o ativismo e a solidariedade em várias partes do mundo, incluindo a África. Pessoas e grupos na África podem expressar apoio à causa palestina, organizando protestos, boicotes ou apoiando iniciativas em solidariedade aos palestinos. A questão israelense-palestina é uma das questões mais importantes nas relações internacionais e frequentemente é discutida em organizações como as Nações Unidas. Os países africanos podem estar envolvidos em votações e decisões relacionadas ao conflito, que afetam sua diplomacia e relações internacionais. Algumas nações africanas têm relações diplomáticas com Israel e/ou a autoridade palestina, e o conflito pode afetar essas relações bilaterais de várias maneiras. Também pode haver pressões internacionais para que os países africanos se posicionem sobre o conflito. Em alguns casos, os conflitos em outras partes do mundo, como o conflito israelense-palestino, podem ser explorados por grupos extremistas que buscam recrutar membros na África e promover agendas radicais. Isso pode ter implicações para a segurança e estabilidade em algumas regiões do continente. Em resposta a conflitos no Oriente Médio, organizações humanitárias africanas podem fornecer assistência humanitária a áreas afetadas, como Gaza ou a Cisjordânia. É importante notar que os impactos variam de acordo com o país e a região na África, e as consequências podem ser mais diretas ou indiretas, dependendo dos laços políticos e econômicos de um país com as partes envolvidas no conflito israelense-palestino. Deixa nos comentários como achas que será o fim deste conflito.